Ah, então, essa parte de linha de cristalização e razão de sopro, ela é bem específica para filme tubular, tá? O pessoal chama também de linha de neve ou linha de névoa, né? Ela é uma linha esbranquiçada aqui embaixo, tá? A gente vai perceber que não tem uma uniformidade no diâmetro do balão. Então ele sai sempre com um diâmetro menor e depois, à medida que a gente vai inflando ele, que a gente vai colocando ar, que dentro ele vai ganhando o diâmetro final. Então, aonde ele está começando aqui, saindo da matriz, até ele adquirir esse diâmetro final, a gente diz que ali naquele ponto é a linha de cristalização, a linha de neve, né, que o pessoal também chama, tá? Então, aqui embaixo, as moléculas do polímero, elas ainda estão se orientando, tá? Por isso que a gente chama essa linha de cristalização. Isso, basicamente, é para determinar a qualidade do filme, tá? Devido à orientação molecular, orientação das moléculas, tá? Ela está diretamente ligada ao resfriamento do balão. Se eu resfriar mais rápido, essa linha vai estar mais baixa. Aí eu posso mexer nessa orientação através da altura do pescoço, que é isso aqui, ó. Isso aqui é a altura do pescoço, que a gente chama, tá? Então, se a gente tiver uma linha de névoa maior, né? Quanto maior for essa linha de névoa, a gente vai ter brilho, a gente vai ter resistência ao impacto vai ser menor, vai ser mais difícil da gente estabilizar o balão e eu vou ter maior propriedade de bloqueio também. Tá? Então aqui está só o desenho ali. Deixa eu só mostrar uma imagem aqui. Aqui dá para ver bem, ó. Filmes de polietileno de alta densidade, normalmente vai ter esse pescoço nessa forma aqui, ó. Você consegue ver como ele... Aqui em cima é o diâmetro final do filme. Tá vendo que ele sai com tem esse formato de pescoço aqui, ó? Por isso que a gente chama de altura do pescoço. Então, um filme de polietileno de alta, ele sai assim, né? Tem esse pescoço menor aqui, ó, em termos de diâmetro, e depois é que ele vai formar o diâmetro do filme, o diâmetro maior aqui, ó. Então, eu tenho essa altura de linha de névoa maior, que é aqui de baixo da saída da matriz, até aqui assim, até onde ele estabiliza o diâmetro. Já em extrusão de polietileno de baixa densidade, vê que a gente quase não enxerga o pescoço aqui, ó. Eu não consigo formar, né, senão eu não tenho estabilidade no filme. Então ele já sai praticamente com o diâmetro final aqui. Então eu tenho uma altura da linha de névoa bem baixa. Aqui que eu tinha parado. Então, se a altura da linha de névoa for maior, a gente tem essas características aqui. E se ela for menor, a gente vai ter uma orientação do filme maior na direção da máquina. E a altura do pescoço for maior, a orientação vai ser preferencial no sentido transversal da máquina. Tá? Aqui eu tenho as questões de orientações moleculares. Orientação preferencial com o pescoço baixo, então no sentido da máquina. Pescoço alto, orientação transversal. E se eu não tenho uma altura correta, não vou ter uma orientação equilibrada. Aqui, como eu tenho uma altura do pescoço correta, ele vai orientar tanto no sentido da máquina quanto no sentido transversal. Aí existem algumas regrinhas aqui, né? A altura do pescoço para polietileno de baixa e polietileno linear
vai ser de 2 a 3 vezes o diâmetro da matriz. Tá? Então, polietileno de baixo, essa altura que eu vou ter aqui vai ser de 2 a 3 vezes esse diâmetro aqui da matriz. E polietileno de alta, essa altura do pescoço aqui vai ser de 7 a 10 vezes o diâmetro da matriz. Por isso que essa altura do pescoço é maior para polietileno de alta. Tá? A figurinha que eu já falei em cima dela. Daí aqui é onde tem as questões ali que eu coloquei para vocês, né? Da questão da razão de sopro. As continhas ali para vocês fazerem. Razão de sopro é... como é que a gente pode dizer assim? Como é que eu posso definir de um jeito simples para vocês? É o quanto a gente vai inflar, é o quanto a gente vai colocar de ar para dentro do balão, né? A gente vai formar o filme em relação ao diâmetro da matriz. Se eu tenho uma matriz com um diâmetro de 10, eu vou conseguir atingir um determinado diâmetro num filme plástico. Imagina lá um saco de lixo. Ele tem um diâmetro X lá. Se eu quiser produzir um saco de lixo, eu preciso ter uma matriz com um diâmetro tal que eu consiga chegar nesse diâmetro. Tá? E eu consigo definir isso através da razão do sopro. Tá? Isso também para que a gente tenha uma orientação molecular adequada, que a gente tenha propriedades adequadas do filme. Tá? Então, a razão de sopro, daí a gente vem para a definição, é definida como sendo o diâmetro do balão. Então, esse diâmetro aqui, pensa isso aqui como se fosse um saco plástico. Um saco de lixo, uma sacola. Tá? Então, é esse diâmetro aqui. Aqui pela imagem a gente não consegue enxergar, mas isso aqui é um círculo, né? Isso aqui é um diâmetro dividido pelo diâmetro da matriz. Tá? Então, quanto maior for o diâmetro da matriz, maior vai ser o diâmetro do balão. Então, existe uma relação, né? Conforme for esse diâmetro aqui, vai ser o diâmetro do meu filme que eu vou estar produzindo. Como eu divido milímetros por milímetros, essa razão é um número adimensional, né? Não tem uma medida, não tem um valor. Uma outra forma de eu fazer isso é pegar a razão de sopro, vai ser igual a 0,631. Por que 0,631? Que é 2 dividido por π. Tá? É uma constante para filme tubular. Como eu tenho um diâmetro ali, então eu vou dividir 2 por π vezes a largura do filme achatado dividido pelo diâmetro da matriz. É a aplicação de fórmula aqui, tá? É aplicar a fórmula, vai ter a razão de sopro. Se eu quiser saber a largura do meu filme achatado, é 1,57 vezes o diâmetro do filme. 1,57 porque é π dividido por 2. Ou a largura do filme achatado vai ser 1,57 vezes o diâmetro da matriz vezes a razão de sopro. Tá? Aqui é aplicação de fórmula, não tem muito o que falar aqui, né? Nessas equações aí, nessas fórmulas aí. Vou mostrar um exemplo que de repente fica mais fácil de vocês entenderem. Antes, deixa eu só mostrar aqui. Quando a gente tem uma razão de sopro pequena, a tendência é de orientação molecular maior na direção da máquina. Tá? E se ela for maior, a tendência é a gente ter uma orientação na direção transversal. Tá? Quanto maior a razão de sopro, maior a resistência ao impacto, maior transparência, menos opaco vai ser o filme, mas eu tenho também
aliás, eu vou ter como vantagem uma estabilidade dimensional. Não, eu vou ter uma estabilidade dimensional menor, desculpa. Eu vou ter uma menor estabilidade dimensional. Aqui tem algumas recomendações: polietileno de baixo e polietileno de baixa densidade linear, razão de sopro de 2 a 3 vezes, e polietileno de alta, razão de sopro de 3,5 a 5,5 vezes. Tá? Vou tentar mostrar aqui numa equação, num exemplo para vocês entenderem. Que é o que eu tinha proposto para vocês realizarem lá no ambiente virtual. Então, como eu disse, assim, é aplicação de fórmula, tá? Não tem muito mistério. Então, qual a razão de sopro para um filme de polietileno cujo diâmetro do balão é 25 e o diâmetro da matriz é 10 milímetros? Aplicação de fórmula, gurizada. Dividir 25 por 10. Razão de sopro, 2,5. Tá? Aqui é só pegar a equação que está aqui, pegar essa equação que está aqui, dar uma conferida nas unidades, tem que ser tudo em milímetro, e dividir um pelo outro. Vai dar 2,5. 25 dividido por 10, 2,5. Tá? Aqui é a mesma coisa. Razão de sopro para um filme de polietileno, cujo diâmetro do balão é 50 e o diâmetro da matriz é 10,5. Então, 50 dividido por 10,5. 4,76. Tá? O que quer dizer aquele 50 e aquele 5 ali? Ó? Quer dizer que aqui em cima eu tenho um filme com diâmetro de 50. Tá? Aqui em cima tem um filme com diâmetro de 50 e aqui embaixo eu tenho uma matriz com um diâmetro de 10,5. Então, a relação entre esse diâmetro e esse diâmetro aqui é 50 dividido por 10,5, que vai dar os 4,76. Então, isso é um número adimensional, um número sem unidade de medida, porque eu dividi milímetro por milímetro, né? Cortei o milímetro, ficou 4,76. Essa é a forma mais simples, né, de representar. Divide o diâmetro do balão pelo diâmetro da matriz. Razão de sopro, 4,76. Tá, o Bruno já tinha mais ou menos entendido. Abraão, tu entendeu aí? Entendi, sim. Bruna, tu conseguiu entender essa parte aí? Sim. Tá. Aqui é bem aplicação de fórmula mesmo, tá? Não sei se tu tinha ficado com dúvida nessa aqui, ou se tu ficou com dúvida nessa aqui daí. Tá? Que também é a aplicação de fórmula. Então, a razão de sopro para um filme de polietileno de alta densidade linear, cuja a largura do filme achatado é de 50 milímetros e o diâmetro da matriz é de 15. Então, a razão de sopro, quando eu tenho a largura do filme, eu vou utilizar essa equação aqui. 0,631 vezes a largura do filme achatado, dividido pelo diâmetro da matriz. Que são essas informações que eu tenho, né? Largura do filme e diâmetro da matriz. Mas a gente sempre usa aquele resultado ali que tu botou, 0, Isso, eu estou pegando essa equação aqui. 631. Isso aí. Eu estou pegando essa equação aqui porque é o que eu tenho. Tá, mas Né? tipo, nas outras... Oi? Quais outras, por exemplo? Não, é que tu deu exemplo, mas caso estivesse na outra conta, em outra conta, eu botaria sempre o 0,63 ou eu deveria fazer a conta para saber isso aí? É que depende do que eu estou pedindo, né? Em todos os exemplos que eu dei, eu pedi para calcular a razão de sopro, né? Ah, tá. Então, eu pedi para calcular a razão de sopro. Ou tu vai usar essa equação aqui, Uhum.
Tá? Daí se eu der o diâmetro do balão e o diâmetro da matriz, diâmetro do balão, diâmetro da matriz, tu usa essa equação aqui direto. Sim. Nos outros exemplos que eu dei, eu pedi a razão de sopro e eu dei o diâmetro da matriz e a largura do filme. Então, tu vai usar essa equação aqui. É só Tá, pegar entendi. 0,631 vezes, Isso, era isso que eu... entendeu? Porque Aham. eu poderia, tu poderia usar essa equação aqui também, ó. Eu te dou a largura igual a 1,57 vezes o diâmetro da matriz para te achar a razão de sopro. Que no final vai dar a mesma coisa. O resultado vai ter que ser o mesmo, entendeu? Então, como eu estou te pedindo aqui, como eu estou te pedindo a razão de sopro, e eu já te dei essas duas variáveis, que é a largura do filme achatado e o diâmetro da matriz, usa essa equação aqui. É mais fácil. Daí aplicação de fórmula, né? Uhum. Razão de sopro vai ser 0,631 vezes o resultado dessa divisão aqui. Que vai dar 2,1 aqui nesse exemplo, né? Tá? É que nem eu falei, é aplicação de fórmula, não tem muito mistério, né? Que não tem nenhuma pegadinha, né? É aplicação de fórmula, só para vocês praticarem mesmo. E aqui é a mesma coisa, ó. Opa. Aqui é a mesma coisa. Polietileno de baixa, cuja largura do filme achatado é 70 e o diâmetro da matriz é 11. Então, eu estou dando a largura do filme achatado e estou dando o diâmetro da matriz. Vou utilizar essa equação aqui. Então, razão de sopro vai ser 0,631 vezes a largura do filme achatado. Quanto é que é a largura do filme achatado? 70 dividido pelo diâmetro da matriz, que é 11. 11. Tá? Então, 70 dividido por 11, não sei de cabeça aqui quanto é que vai dar, 70 dividido por 11 vezes 0,631. Vou fazer aqui. 70 dividido por 11 dá 6,36 vezes 0,631. 4,01. Sem unidade de medida. Daquele jeito que está ali. Tá? Não sei se tu entendeu, Bruna. Sim. Tá. A gente pode fazer. A gente pode fazer um aqui, ó. Não sei se vocês já fizeram isso daqui, Bruno, Abraão. Já fizeram? Não, ainda não. Tá. E o Bruno já fez, Bruno? Sim. Tá. Vamos fazer esse primeiro aqui, então. Faz aí, Bruna. Faz esse primeiro só pra gente ver se tu entendeu. Abraão, se tu não fez, vamos fazer esse primeiro aqui também. Eu vou fazer a 3 ali, que as primeiras a gente já fez. Ah, pode ser, pode ser. Isso, tá certo. Faz a 3 aqui. Tá ligada, né? Faz a 3 ali. Vou fazer aqui também, vou pegar a calculadora aqui, eu vou fazer. Abraão, tá fazendo aí, Abraão? Fiz. Deu 2,33. Quanto? 2,33. 2,33.
Como é que tu fez essa? Eu fiz que nem outro exemplo que tu fez. Tá, mas qual dos exemplos ali, Bruna? Tu fez O outro, conforme segundo, esse. esse aqui? Aham. Mas acho que eu fiz direto, eu não botei o 0,36, eu tenho que fazer sem. Eu fiz direto? Tá, tu Como tá dividiu aí? 35 por 15, isso? Por 15. Isso. 35 dividido por 15. 2,33, isso? Isso. Tá. 2,33. E faz a 10 ali, então. Achou isso também, Abrão? Achei. Tá. Vamos fazer a 10 ali também. Fizeram aí, gurizada? Vocês estão aí ainda? Sim, eu já fiz, já. Tá. Sim. Aquela ali, deixa eu duplicar aqui. Vou fazer junto com vocês aqui. Quanto é que tu achou, Bruna? Agora não sei se tá certo, mas eu fiz de 1,67. Isso aí. Eu acho. Essa aí? É isso aí. E daí a gente vai botar nessa equação aqui, né? Isso. Aqui vai ser A primeira, 40. né? Aqui vai ser 40. Aqui vai ser 15. Dividido Então, por eu 15 vou fazer 40 dividido por 15. Vai dar 2,66 aqui. Vezes. vezes 0,6. Isso aí. Ponto 631. Vai dar 1,68. 1,67, né? Aí depende Isso. dos arredondamentos, né? Mas é isso aí. É isso aí mesmo. Então é aplicação de fórmula, tá? Vai ver que tu vai fazer os outros. Sempre que tu vê a largura do filme achatado, tu vai cair para uma dessas equações aqui, ó. Para calcular a largura do filme achatado, tá? Tu vai cair numa dessas equações aqui. Como eu estou pedindo razão de sopro, então razão de sopro vai ser ou essa daqui ou essa aqui. Então, ou é essa equação ou é essa equação. Tá? Eu até estava me lembrando, eu não pedi para calcular a largura do filme achatado, né? Pedi só para calcular a razão de sopro. Então, tu vai usar essa equação ou essa daqui. Tá? Bem simples mesmo para não ter nenhum tipo de problemas aí. Certo? Abraão, Bruna, Bruno. Bem simplesinho, né? Não tem muito mistério aqui. E aproveitando, nos outros conteúdos ali, vocês ficaram com alguma dúvida? Não. Tem alguma outra coisa que vocês estão com dúvida? Não, eu não tô com dúvida. Eu acabei de Tá. fazer ali a atividade também, né?
que tava pra fazer. Só que eu não entendi ali como é que eu fiquei com o módulo anterior, eu fiquei em desenvolvimento. Qual o módulo anterior, Bruno? É que aparece aqui pra mim o módulo operação de máquina extrusora 200 horas. Eu não sei se Tá? é a continuação? Não. Do É dia que aqui. 10 do 2 até o dia 23 do 4. Aí Tá, aparece assim, desenvolvimento, desenho, né? Ponto. Tá. Ah, Deixa eu só ver uma coisa aqui, Bruno. não Eu sei se vou é porque eu simular, tirei mais C. eu vou simular o teu usuário, tá? Tá. Eu vou entrar como Bruno agora. Ah, aqui que tu fala? Isso. Não, mas é porque aqui não terminou ainda o módulo, Tá, tá? entendi. Porque aqui não é porque tu tirou mais C ou mais D. Porque aqui tu tá tudo em verde, ó. Tu tá em verde ou amarelo, né? Tu não tá devendo nada, ó. Aham. Tá? Ah, tá. Ali não precisa te preocupar. Ó, tá aqui, ó, 100%, ó. Progressão no conteúdo 100%, Aham. Tá, então tá. tá? Se tu quiser ver o teu desempenho aqui, tu vai ver também, ó. Tá vendo? Ó, tu não tá com aqui atividade compensatória 2019. Ah, pode ser por causa disso aqui, ó. Tá com atividade 2019 aqui, tá vendo? Aham. Ah, pode ser aquela ali. Putz, 2019? Não, mas 2019 não era extrusão, né? Não Enfim, era. era injeção. Tá, Pois é. mas tá tudo tranquilo, Tá. tá? Não tá devendo nada. Se ficou verdinho ali é porque tu não tá devendo nada, tá? Tá. E pra mim aqui também tu não tá devendo nada, ó. Se tu olhar aqui, Bruno, tu é esse aqui, ó. Ó, tá apto, ó, tá vendo? Aham. Tá. Tá apto. Ah, é que também é o seguinte, ó. Operação e preparação tá dentro desse módulo aqui, ó. Hum. Tá? Então, esse módulo de 400 horas envolve esses dois aqui, ó. Ah, Aí sim, se daí isso pegar entra. isso, aí se pegar esse aqui, ó, status da UCR, né, que dessa unidade curricular aqui tu tá em desenvolvimento, ó, Aham. tá? Tá. Ah, o que o que vocês têm que cuidar, daí vale para vocês todos, tá? O que vocês têm que cuidar, que eu percebo que vocês erram bastante, é isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu tenho que cuidar para mim não mostrar as respostas para vocês. Aqui, visualizar. Tá. Essa daqui não foi um bom exemplo, porque tudo é resposta simples, filme tubular, clique para iniciar. Tá. Não vou conseguir mostrar. Puxa vida. Avaliação formativa. Tá, vou mostrar do Abraão aqui que já fez. Tá. Você tem que cuidar o seguinte, ó. Na questão, vou pegar essa questão aqui como exemplo. Tem ali, as questões elas têm sempre o mesmo padrão, né? Nas afirmativas, por exemplo, nas de múltipla escolha, nas de VOF, para vocês assinalar a correta, sempre vai ter nas afirmativas abaixo, sempre vai ter um textinho. Você tem que cuidar aqui, ó. Marque as afirmativas verdadeiras. Eu vi, Bruno, que a maioria das que tu errou, tu marcou só uma. Então, sempre que diz marque as afirmativas verdadeiras, está no plural. Então, significa que tem mais do que uma como sendo verdadeira. E eu percebi, assim,
Bruna, naquelas que tu errou ali, que tu errou porque tu marcou só uma. Nessa aqui que eu peguei como exemplo ali do que o Abraão fez, tem 3. Então, se tu marcar só uma, ele vai considerar que tu acertou 33% da questão. Ah, pode ser por isso, então. Aí ele fica laranjinha, daí ele fica laranjinha uma, fica laranjinha duas. Dependendo do número de vidas que tu tem, dependendo do número de questões que tu pode errar, ele já vai te dar um conceito baixo. Então eu vi assim que a maioria das que tu errou porque tu marcou só uma. E aí pode ser 2, pode ser 3, 4. Mas sempre que tiver no plural aqui, é porque tem mais do que uma alternativa. Escolha múltipla. Deixa eu ver uma outra aqui que tenha só essa da razão de sopro aqui. Vou pegar aqui do Bruno que já fez. Daí aqui sim, ó. Razão de sopro. Assinale a alternativa correta. Então aqui tem só uma correta. Aí sim, aí é só uma. Então tem que tomar cuidado, tem que prestar atenção. Tá? Porque senão daí começa a ficar o Cs, né? Mas eu tenho Aqui só o C lá, tem que fazer de novo lá. Isso, tem que Que ficou refazer. nesse módulo, Não, mas o que eu quero dizer é que tu viu como é que ele fica. Sim, tem pouca questão, né? Isso, por questão, entendeu? Como tem pouca questão para fazer, ó, ele vai ficando aqui, ó. Ele vai dando verdinho, verdinho, verdinho. Como tudo é verdinho, pum. Agora fica laranja e acerta, ele vai, dependendo do percentual que der aqui, ele vai te dar um B ou um C. Então tem que cuidar essas de múltiplas. Essas que tem múltiplas, se tu marcar só uma, ele vai te dar o C. Avaliação formativa. Ó, tá vendo, ó? Era para marcar 2, tu marcou uma. Era para marcar, aqui tu marcou as 2 erradas daí. Mas tem que cuidar isso aí. Tá? Tem que tomar cuidado. E aqui, deixa eu abrir aqui. Vou mostrar aqui já para vocês, ó. Hoje é dia 7, amanhã é feriado, tá? Amanhã não tem expediente aqui. E quinta-feira eu vou liberar a avaliação para vocês fazer. Quinta-feira eu vou liberar a provinha para vocês fazer. Tá? Então, assim, ó, o que eu sugiro ali que vocês tentem fazer na quinta e na sexta, porque quinta e sexta eu tô aqui, né? Daí eu tô à disposição de vocês. Sábado e domingo, sábado, 11 horas da noite, que nem o pessoal tava conversando lá no grupo do WhatsApp, lá eu não vou estar respondendo nada sábado, 11 horas da noite, né? Tá? E não adianta também me mandarem mensagem do tipo assim, né? Porque teve um colega que mandou uma mensagem me dizendo que eu mandei errado, preciso que o senhor corrija para mim continuar. Como se a obrigação de corrigir para que ele pudesse continuar fosse minha. Tá? Então, sábado, 11 horas da noite, não, né? Então, tentem fazer no dia 10 e no dia 11, tentem fazer quinta e sexta, que daí se vocês ficarem com alguma dúvida, a gente pode conversar ainda e tá auxiliando. Tá? E assim, daí acho que só a Bruna, né, que tá com a atividade atrasada ali, né? Fazer aquelas 2 ali. Tá? Mas assim, como a gente está gravando, fica para todo mundo daí também. Dia 17 de dezembro, que é a quinta-feira, é o último dia para entregar todas as atividades.
Tá? Então, esse pessoal aqui que está com essas atividades atrasadas, tá? Daí cada um sabe o que está atrasado, o que está devendo. Tem gente aqui que está fazendo aula presencial que vai colocar em dia, mas tem gente do EAD que tem atividades atrasadas, tá? Que precisa colocar em dia até o dia 17. Dia 17 é o último prazo para colocar tudo em dia. Recuperação, atividade, tudo tem que estar em dia até o dia 17. Porque dia 18 é o último dia de trabalho, dia 18 é o último dia de aula, e dia 18 eu preciso encerrar tudo para entregar para a Cíntia aprovar vocês ou reprovar vocês lá no sistema. Tá? Então, dia 17, às 23h59, é o último prazo para vocês postarem atividade no ambiente virtual. Postou errado, não tem como voltar atrás, gurizada. Então, prestem atenção, não deixem para fazer no último dia, na última hora, que não tem como voltar atrás. Dia 18, meio-dia, eu encerro a turma, encerro as avaliações, e era isso. Dia 17, que é na quinta-feira, a gente vai fazer o conselho de classe. Tá? A gente vai estar encerrando ali fazendo o conselho de classe, esperando essas últimas avaliações aí. Espero que não tenha ninguém em recuperação. Então, se não tiver ninguém em recuperação, dia 15 a gente termina. Dia 15 está tudo terminado. Se tiver recuperação, dia 16 e dia 17 são os dias para fazer. Então, Bruna, tu que está com aquelas duas atividades ali, trancando ali, já mata de uma vez, não deixa acumular. Agora. É isso, já faz agora, para quando tu for fazer a entrega final da atividade, tu já está tudo redondinho, né? Eu me preocupo mais com esses alunos aqui que estão devendo todas essas atividades. Daí sim, aí isso é problema, né? Mas a gente tem conversado aí na medida do possível e a gente espera que esses alunos aí também entreguem as atividades. Tá? Tu, Abraão, eu preciso que tu venha quarta-feira, tá? Tu tem que vir quarta-feira, quinta, de preferência também, sexta, né? Mas tu tem que vir na aula presencial, tá, Abraão? Tá bom. Tu não veio quinta-feira da semana passada e nem sexta, né? Eu preciso que tu venha nas aulas presenciais. Tá? A menos que tu tenha algum problema que te impeça de vir, mas eu preciso que tu venha nas aulas presenciais, tá, Abraão? Tá, vou ir. Então, quarta-feira tem aula, eu preciso que tu venha nas aulas presenciais. Tá? Tá. Bruna, Abraão, Bruna, desculpa, Bruno e Bruno. Querem falar alguma coisa, alguma colocação, alguma dúvida? Não, tá tudo certo. Tudo certo, Bruno? Tá. Tranquilo. Tranquilo também, Bruna? Então tá. Qualquer coisa a gente vai conversando, tá? Perguntem ali também. Pergunta, Bruna, se tu ficar com alguma dúvida lá no grupo lá. Eu sei que tu não tem vergonha de perguntar, volta e meia tu tá perguntando, mas se tu precisar de alguma ajuda lá, tu pergunta, tá? Tira a foto ali do caderno, manda que daí eu vou te ajudando daí. Tá bom. Tá, gurizada? Então tá, então se vocês não têm nenhuma dúvida, a gente encerra, daí eu fico à disposição pelo WhatsApp lá se vocês precisarem, tá? Tá bom. Então tá, até a próxima, tá? Falou. Falou, tchau.